Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma manhã de aula e, junto com a nossa manhã de aula, também iniciamos mais uma semana. Então, hoje você já deve estar sabendo que uma parte dos alunos estão voltando para as aulas presenciais, segundo o decreto do governador, que são apenas os alunos de 4 e 5 anos e do primeiro e segundo ano. Então, vamos ficar um pouco mais à espera enquanto as nossas aulas presenciais não voltam a ser liberadas. Mas, enquanto isso, vamos continuar tomando muito cuidado. E hoje, como vocês sabem, segunda-feira, vamos começar com a nossa aula de português. Vamos para a nossa lição de número 8. Então, vamos lá, pegue o seu livro e abra-o na página 61, certo? Pegue o livro e abra ele na página 61. Mas se você ainda não conseguiu abrir o livro, você pausa o vídeo e abre ele na página 61. Agora que você já está com o livro aberto, hoje nós teremos, certo, o nosso trabalho com o texto, não é? Interpretação textual, mas também vamos aprender sobre um certo tipo de texto, que é o texto do tipo notícia, certo? Então vamos ler primeiro o texto e depois vamos ver o que é um texto de tipo notícia. Esse texto é maravilhoso porque ensina algo essencial para a nossa vida, certo? Que sempre devemos levar durante todo o curso de nossa vida. E os pais gostam bastante quando as crianças aprendem isso. Então, vamos lá para a lição 8, Educação Financeira para as Crianças. Vamos começar? Então, leia somente o título da notícia a seguir, certo? E em sua opinião, de que assunto se trata esse texto? Você já ouviu falar em educação financeira? Através da leitura, projeto ensina educação financeira para criança. Então, o que será isto? Educação financeira, certo? É algo que realmente devemos levar para a nossa vida? É algo que importa ou não importa? Então, o que será que é? Vamos descobrir, certo? E aqui na segunda linha diz: agora leia a notícia em silêncio, depois acompanhe a leitura que o professor vai fazer. Mas vamos fazer ao contrário, certo? Nós vamos fazer a leitura juntos e depois você faz a sua leitura silenciosa, ok? Vamos lá. Projeto criado em escola pública de Arealva atende alunos no contraturno. Crianças também aprendem a economizar em casa e verificar gastos. Através da leitura, um projeto criado em uma escola pública de Arealva, São Paulo, ensina às crianças como usar dinheiro desde pequeno. No contraturno da escola, os alunos recebem orientações sobre planejamento e poupança e eles aprendem direitinho. O que você quer, você tem que sonhar. Você tem que juntar um pouquinho de dinheiro para ver se dá o total do preço e você vai lá comprar. Conta o estudante Leonardo, de 7 anos. Uma das histórias é sobre um menino que queria realizar sonhos. O menino era mais sonhador do lugar. Passava os dias pensando em todos os sonhos que queria realizar. O menino sabia que para realizar alguns sonhos era preciso ter um negócio chamado dinheiro, diz o livro. É assim que as crianças vão aprendendo a lição tão óbvia, mas que precisa ser colocada em prática. Então, aqui no primeiro parágrafo da notícia, já vimos, né, que a educação financeira se trata de ensinar orientações sobre como usar o dinheiro com responsabilidade, que economizar, que é importante para a realização de sonhos, não é? Porque as coisas custam caro, algumas coisas custam caro e a gente quer essas coisas, mas para isto nós precisamos de dinheiro. E se não temos muito dinheiro, precisamos economizar. E mesmo quem tem muito dinheiro economiza, certo? Porque precisa fazer negócios. Então vamos continuar. Além da leitura de histórias como essa, as crianças fazem várias atividades baseadas nos livros que adultos leem para aprender a administrar o dinheiro. Parece difícil,
mas os pequenos entendem tudinho. O D é de diagnosticar, o S é sonhar, o O é orçar e P é poupar, explica Leonardo. Já a Isabelle, de 8 anos, aprendeu uma lição muito importante. Eu aprendi que não pode gastar só com bobeira, também tem que guardar. Então, qual a informação importante que nós temos neste parágrafo? Que as crianças estudam, certo? Leem livros adequados para crianças, para saber ter uma educação financeira. E que a aluna Isabelle, não é, disse que não podemos gastar o dinheiro somente com bobeira, com bobagens, coisas sem necessidades. Nós temos que economizar, não é? Guardar. Continuando agora na página 62. O primeiro passo é cada aluno definir um sonho particular para realizar o sonho. O aluno faz seu próprio cofre, leva para casa e vai juntar dinheiro. O Davi, de 11 anos, já conseguiu guardar uma boa quantia e vai usar o dinheiro em uma viagem agora no final do ano. De tão empolgado, já entendeu que esse é um aprendizado que vale para a vida toda. Porque no futuro, aqui são as palavras certas do aluno David. Porque no futuro, quando a gente trabalhar, a gente não vai saber o que fazer com o dinheiro. Agora que nós aprendemos, nós sabemos o que fazer. Gastar com o que precisa em casa. Então aqui temos a fala do aluno David, não é? Que já está juntando dinheiro para uma viagem e vendo que se deve sempre administrar, cuidar do dinheiro com responsabilidade, se deve ajudar em casa, não somente gastar com bobagens. Continuando. Em outra turma, os alunos trouxeram de casa as contas de luz e água para avaliar o quanto a família está gastando. A Marina analisou que tem algo errado. Ela está muito cara. Vou ter que tirar o carregador da tomada depois que uso o celular. Vou ter que apagar a luz do meu quarto, que esta noite dormiu acesa sem eu ver. Vou ter que falar para o meu irmão parar de acender a luz de dia. Conta. Então, em outra turma, vimos, não é, que os alunos levaram de casa a conta de luz, certo? E água para ver quanto estava gastando. E a aluna Marina viu que a conta de luz dela estava bem cara, certo? Que precisava se economizar para ter um melhor controle. Vamos continuar. A educadora Rosa Maria Cardoso explica que economizar em casa é uma forma de ajudar a juntar dinheiro no cofrinho. Se eles conseguirem economizar em casa, ajudar o papai e a mamãe na hora de fazer as contas do mês, vai sobrar mais dinheiro. Então, vai ter como esse dinheiro ir para o cofre e eles alcançarem os sonhos deles. Então, aqui nessa escola, eles foram incentivados a fazer o cofre, não é? Para economizar. E ajudando a economizar em casa, eles podiam pedir o dinheiro ao pai e à mãe para colocar no cofre. Economizando energia, vai sobrar dinheiro da conta de luz, não é mesmo? Gastando menos água, vai sobrar dinheiro da conta de água. Então você pode pedir uns trocados para colocar no cofre e assim realizar o sonho. Além do sonho, vamos continuar. Além do sonho individual, eles fizeram um cofre para cada turma e aos poucos cada um foi colocando ali o quanto pôde. No final dos 4 meses, veio a parte boa, gastar. Os alunos escolheram ir para um shopping em Bauru e gastar todo o dinheiro que economizaram na sala de aula. Teve diversão no parquinho, sessão de cinema, hora do lanche e eles aprenderam a lição. Valeu a pena economizar, diz a estudante Natasha. Então, além do sonho que cada um tinha, fizeram um cofre da turma e ao final de 4 meses pegaram a quantia que juntaram e foram fazer uma verdadeira festa e viram que vale a pena sim economizar, não apenas gastar tudo de uma vez. E essa reportagem está disponível, certo, no G1, que é um site do Globo, certo? E foi acessado em 21 de junho de 2018. Então vamos para o nosso vocabulário,
que vimos novas palavras no texto. Então, o que é contraturno? Contraturno, período em que os alunos frequentam a escola para desenvolver as atividades culturais, esportivas e de lazer, além de reforço escolar, etc. É diferente, portanto, do período de aulas. Então, o contraturno, certo, é quando você estuda em um horário diferente, é o horário diferente do que você estuda, certo? Por exemplo, nós estudamos de manhã, então nosso contraturno é à tarde e à noite. Por exemplo, se quiséssemos fazer algo no contraturno, então faríamos à tarde, certo? Então é o nosso contraturno, ou seja, que é contrário ao turno que nós estudamos. E diagnosticar é recolher, analisar informações e determinar a origem, certo? Então, diagnosticar é quando a gente analisa, diz o que é, certo? Vê todos os detalhes e diz o que é. E orçar, calcular ou estimar o preço, o valor de alguma coisa. Então, orçar ou então orçamento, certo? É quando nós calculamos o quanto algo vai custar ou quanto é que custa realmente aquele preço, certo? O valor de alguma coisa. E poupar significa economizar, ok? Agora vamos para a nossa página 63 e vamos ver o que o cachorrinho está dizendo. Nas notícias, a frase ou o pequeno texto que vem logo após o título chama-se linha fina, certo? Para atrair a atenção do leitor para o texto. É a principal função da linha fina. Então, sempre na notícia, depois do título, certo? Vem algumas linhas, às vezes até escrito com maneira diferente. É a chamada linha fina. No caso, esse texto aqui, projeto criado em escola pública, certo? Até o final é a linha fina, certo? E a sua principal função depois da manchete é chamar a atenção do leitor, certo? Para o texto, para fazer vontade no leitor de ler, ok? E vamos ver agora o que o cachorro está dizendo no final da página, o conceito de notícia. Notícia é um gênero textual, ou seja, notícia é um texto, certo? Mesmo que às vezes não possa ser uma notícia falada, como nós vemos nos telejornais ou nas rádios, é produzido com o objetivo de informar leitores, ouvintes ou telespectadores sobre um fato real de interesse público e que pode ser divulgado em jornais, sites jornalísticos, na internet, na TV, rádio ou revista. Então, notícia é um texto, certo, que tem a função e o objetivo de informar, de levar uma informação, certo, para o leitor sobre alguma coisa. Tem notícias que são mais relevantes que outras e outras menos relevantes, ou seja, mais importantes, e outras não tão importantes. Continuando agora na página 64. O que o cachorrinho está dizendo. Em notícias, os depoimentos são destacados por um sinal de pontuações chamadas aspas. As aspas, entre outros usos, também podem ser empregadas para destacar as falas de personagens nos contos, por exemplo, indicar humor, ironia, destacar trechos de livros, filmes, peças teatrais, exposições, etc. Então, nas notícias, certo? Quando tem esse sinal chamado aspas, certo? Como se fosse dois acentos juntos, certo? Então, significa que ele é a fala de uma pessoa, como nós vimos, não é? As falas do aluno. Por exemplo, o aluno David, não é? Que disse que, porque no futuro, quando a gente trabalhar, não é o início da fala dele. Então, isso está indicando aquelas aspas, que é a fala do aluno. E por último, certo? Vamos onde o cachorro está dizendo também no final da página. O registro linguístico em notícias normalmente é formal, que observa as notas gramaticais de pontuação, concordância, correção de palavras e etc. Porém, quando registra diretamente depoimentos de pessoas, o jornalista reproduz a fala tal como ouviu. Então, numa notícia, certo? Quando se escreve, tem que se escrever o máximo, certo, de correto possível, ou seja, na norma padrão,
ok? Segundo as normas da língua portuguesa, não pode ter palavras erradas, não pode ter acento errado, tem que ser tudo certo. A não ser que seja a fala de uma pessoa, por exemplo, como a fala dos alunos. Então, o repórter tem que escrever como ele disse, certo? Então, essa foi a nossa aula de português de hoje. Agora que terminou, você ler novamente, certo? O texto sozinho. E depois de ler o texto sozinho, responde às atividades da página 63 e da página 64 até a questão 11. E às 9 horas você receberá um novo link para a segunda aula.